Olá, pessoal! Hoje vou ter o prazer de receber Renata Rodrigues. Tudo bem com vocês? Pode ir entrando, pode ir chegando. Oi, Rê. Tudo bem? Tem uma galerinha chegando. Que prazer. Primeiro quero falar que prazer. Boa noite a todos. Boa noite, Flavinha. Boa noite. Deixa eu pôr aqui. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Delícia de convite. Vamos chamando todos os amigos, né? Vamos lá. Deixa eu chamar todo mundo aqui. Vai Gente, chamando. que bacana. Vai botando na setinha. A gente se bobear, a gente passa o dia inteiro nas lives, né? Pulando de... Eu acabei de assistir uma com a Cacilda agora. Maravilhosa. Nossa, maravilhosa ela. E é o meu projeto 2021, curso com Cacilda. Ah, te dou muita força. Acho que tem que fazer mesmo. Tem, ela também. Eu penso que vocês deveriam montar uma faculdade, natação. E aí essa galera, sabe, essa galera inarte, olha, manda pro universo, daqui a pouco acontece. Mas a gente uma obinha, a gente vai se encontrando aí no caminho, né? A gente tem aqui esse ano, a Norma aí, é que esse ano a gente tá meio carente porque a gente não teve o INAT. Oi, tia Glenda! A gente não teve o INAT, que o INAT é aquele momento que a gente se confraterniza, independente de estar dando curso ou não, né? Verdade. Então, eu acho que esse sentimento está rolando porque a gente está carente de CBNI, né? Mas a live tá vindo pra gente. Você assistiu hoje de tarde o Peixe? Nossa, ele é maravilhoso, né? Eu fiz o curso da MGB também, que foi, nossa! Aquele curso, você viu como é que eu tava lascada, né? Porque você viu Vargendorf, Fabrício, Peixe, Maglisco, que depois falou, mas assim, William Urize, cara, e eu no meio deles, eu tava Você ferrada. foi sensacional. Eu falei, tomara que ela não olhe o horário. Vai. E aí foi. Não, e eles... foi a horário. Não, e eles deixaram também, porque, assim, na realidade, eu vou contar agora, assim, de primeira mão, enquanto o pessoal está entrando. Eu tinha cronometrado. Só que eu esqueci que o Gustavo Borges entrava antes. E começa a contar o tempo do momento que o Gustavo dá boa tarde. Só que eu acionei o meu cronômetro no momento que eu comecei a falar. Por isso, exatamente, foram 4 slides que faltaram. Que foi o tempo que o Gustavo e o William falaram. Eu devia ter acionado o meu cronômetro no momento que ele... Naquela hora. E eu não acionei. E eles, por sua vez, porque a gente fica incomunicável, tá? Bastidores. E eles, por sua vez, também não queriam interromper. Entendeu? Tipo, bater na porta. Não pode. Tá acabando. Não, de jeito nenhum. Eles só me interromperam porque realmente tinha que interromper. E vocês viram pelo vídeo a minha cara. Virou meme, Já né? acabou? Virou meme. Nossa, eu queria agradecer, sabe? Porque pra mim é meio que assim, quantos inatos que eu não fui, e quantas as vezes que eu olhava assim e falava, gente, um dia eu ainda vou ser amiga daquela pessoa. Um dia eu ainda vou conversar com aquela pessoa. Eu te entendo, porque eu também tinha esse sentimento com muitas pessoas hoje que são meus amigos, sabe? Tipo, na natação, tipo, o Alberto, Clar, o William. Eu queria ser amiga deles. Cláudia Mellen, eu queria não é ser amiga, eu queria conversar com eles, né? Virar amiga foi uma outra questão, né? O Fabrício a gente começou junto, então a gente já nasceu amigo, entendeu? Mas
essas pessoas, né? E fora no Nossa. fitness, tipo Cida Conte, Maria Alice Coraza. Eu queria muito. Mercedes, posso Mercedes, agradecer? Aquilo pode. foi maravilhoso. Nossa, como ela ficou. Ela merecia, né? Ela merecia aquela morte. Porque, assim, eu não conhecia realmente vamos falar assim, você está contando a história para nós, ó, para nós que estamos chegando agora, você conta a história pra gente de uma forma tão rica, assim, e aquele dia do Pablo, eu falei, gente, eu só vejo em livro, eu só vi, assim, parecia uma realidade tão longe, de repente ele estava na minha casa. E é isso que acontece. Eu me sinto Sabe? eu me sinto nessa responsabilidade. Eu peguei essa causa para mim de eu não sou tão jovem, né? Eu tô no meio do caminho, né? Então eu peguei essa causa para mim. Eu acredito mesmo que eu tenho que trazer essas pessoas que as pessoas só ouvem falar, muitas vezes de livro ou de alguém contar e trazer, né? E É também verdade. trazer gente jovem também, gente que é bacana, Ah, talentosa e, e bacana. e tem muita gente. E assim, eu falo assim Tem espaço pela para todo galera mundo. jovem. É, e a gente está começando, eu acho que é uma mola propulsora, sabe? Porque você fala assim, não, gente, olha só. E sabe que eu vou começar a live já, É isso. naquele momento assim. Naquele Ixi. momento assim. Porque assim, Rê, deixa eu contar uma história. Todo mundo tem uma história, né? E eu acho que o bacana de tudo que está acontecendo é realmente a gente contar as nossas histórias, né? E eu vou contar um pouquinho da minha aqui rapidinho e depois a gente já especula a sua. Tá, Apesar tudo de eu bem. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. vai entrando o pessoal. Eu sou profissional de educação física faz 10 anos e foi muito desafiador para mim formar, né? Porque na época minha filha tinha 1 ano e a faculdade para mim era assim um sonho, né? Eu fui a segunda turma cotista, tenho um orgulho de dizer, de 40 alunos, uma cota era minha, e eu fiz jus a essa cota, eu estudei muito, e com louvor fechei meus 5 anos de bacharel, porque eu achava, Renata, eu fui atleta de basquete, eu achava que o legal era trabalhar com basquete, que eu ia formar e eu ia virar ia virar técnica de basquete e essa ia ser minha vida. Porém, a vida faz assim, não. E eu acho que daqui a pouco eu quero ver essa história. Como que a água entrou na minha vida? Eu tive um professor desafiador que falou assim pra mim, eu cheguei toda, porque aqui em Franca, basquete quem não sabe basquete não sabe nada nessa cidade. Não. Franca é o seguinte, é basquete e sapato, né, amor? Se você não... Só. Se você não sabe isso, acabou a sua vida aqui. E Tem aí eu falei, gente, sapatos maravilhosos de Franca até hoje. e é sucesso. Comprem sapatos de Franca que é sucesso. E aí eu tive um professor de natação chamado Paulinho Nazar. Aí eu cheguei para ele toda, professor, então, não sei nadar não. E aí ele virou para mim e falou assim, problema seu. Quem não vai ter nota é você. Se vira. Se você não aprender a nadar, você não tem nota da minha matéria. E aí aquela coisa de atleta, né, Renato? Falei, olha, se ele tá achando que eu não vou aprender esse negócio, e aí desdenhei mesmo, se ele tá achando que eu não vou aprender esse negocinho dele, ele tá enganado. Porque eu vou aprender e eu ainda vou mostrar para ele que eu sou muito boa nisso. E aí foi o desafio. E eu era muito ruim, era um machado sem cabo, mas péssimo. E os educativos, os professores tinham que montar o educativo, e ele falava assim, a Flávia tem que fazer. Se a Flávia não fizesse, o educativo é muito ruim, professor. Porque se nem ela faz, se nem é desafiante, se nem ela, que é aluna, não consegue, então... E aí virou um desafio pessoal. Eu treinava todo santo dia. Todo santo dia eu fazia aula de natação. Falei, mas eu vou aprender isso daqui. Eu vou aprender. E assim foi. Meu primeiro estágio, água. Aula de bebê.
eu me apaixonei naquela aula. E eu me encantei de uma forma que eu falei, gente, eu acho que eu quero fazer isso, eu acho que eu não quero mais basquete, eu quero aprender. E foi daí a curiosidade. Aonde que surgiu a ideia da hidroginástica, né? Minha primeira aula, 5 minutos de aula, 5 minutos de aula eu não sabia mais nada. Professora saiu de férias, eu não tinha ninguém do meu lado, era estagiária. E aí eu não tinha ninguém do meu lado. Agora, e agora? Como que você faz? Tá. Fui, falei, mas eu vou estudar isso. Virou um desafio pessoal. Eu vou estudar. E aí nesse vou estudar, é aquela questão das conexões, né? Você vai atrás desse, vai atrás daquele, você se une a esse, você se une àquele outro. E aí foram essas conexões que me fortaleceram, e daí eu já entendi que, olha, se eu procurar as pessoas certas, vai facilitar um pouco o meu caminho. Eu vou conseguir chegar com um pouco mais de facilidade. E assim foi, a água entrou na minha vida, a partir daí não parei mais. E eu agradeço demais ao desafio. Até hoje eu falo para ele, falei, se não fosse você falar que eu não ia conseguir, eu não teria, eu não estaria na água hoje, porque eu ficaria no conforto do basquete, né? No conforto do basquete e ficaria assim, né? Então, essa é um pouquinho da história da Flávia. Agora, Renata por Renata. Poxa! Olha só, eu tô descobrindo que eu prefiro ser a Hebe Rodrigues, que fica só entrevistando. Hebe Rodrigues. Primeiro eu queria agradecer a todos os meus amigos, Silvinha, que está aí na live, Tia Glenda, André Trindade, minha professora de balé, Ana Gabriela. Se você não sabe, eu fui aprender balé depois dos 30. E minha professora de balé está aí. Entendeu? Que chique! A gente, nunca é tarde para a gente aprender. E ela tá aí, minha professora maravilhosa. Eu não sei se passou alguém que eu não tenha visto. Adja, querida, que saudade de você também. Olga. Ai, tanta gente linda. Ai. Nossa, muita gente. Que maravilha. Eu tô até voltando aqui. Dalila, meu amor, fui estagiária de Dalila. Dalila é monstruosa, maravilhosa. Norma Iacobi. Norma. Tem até que contar uma história da Silvia. Foi a Silvia que nos apresentou. Então, vamos lá. Primeiro, vamos lá atrás. Eu fui atleta. Eu fui atleta de natação. Mas eu comecei a nadar porque minha mãe tinha uma concepção. Minha mãe é professora. Ela dizia que a gente tinha que aprender um instrumento musical, ter uma cultura musical. Tinha que ler bastante. Estudar, porque é o estudo que salva, porque a gente não era rico, né? Praticar um esporte e falar uma língua estrangeira. Na língua estrangeira foi que eu decepcionei mamãe, porque eu tenho dificuldade. Depois eu vou entender que a minha janela de oportunidade, que a gente vai estudar inteligência emocional, as inteligências múltiplas, já tinha se fechado um pouco para isso, mas eu ainda arranho num portunhol, e é uma coisa que eu botei nessa quarentena de meta, viu, Norma? Que eu vou me dedicar ao espanhol, que eu preciso. Mas eu sou caruda, né? Cara de pau, eu vou embora. Então eu fui parar na Gama Filho, no projeto do Pavel, que era um projeto que ele tinha de descoberta de alunos. Então eu queria ser bailarina. Por isso tem a minha professora aí na história. Porque tinha uma academia de balé que era o must, que era a Academia Corpus, no Rio de Janeiro, que era assim, todas as minhas amigas faziam corpus, todas as minhas colegas de escola faziam corpus, todas as minhas vizinhas faziam corpus. E eu não fazia corpus porque minha mãe não tinha dinheiro. E eu fui fazer natação porque era gratuito. E dali, né, fui para a grande, maravilhosa Gama Filho, que foi uma grande potência do esporte e da natação durante muitos anos. E também tive uma educação física escolar muito maravilhosa. Fiz magistério, sou professora, de fato, de direito de magistério. Tive uma professora de educação física escolar num colégio chamado Externato Jeremário Dantas. Estou contando pela primeira vez aqui. Dona Lourdes, que me deixava, professora Lourdes, que me deixava dançar nas coreografias. Eu sempre gostei de dançar, mas não era bailarina.
né? Na faculdade, quando eu entrei, a bolsa auxílio de atleta acabou. Eu entrei com 17 para 18 anos, 17 anos, e aí famosíssima Corpus, mas a Corpus com C, no Rio de Janeiro. E aí cheguei, falei assim, tô ferrada, não tenho como pagar Gama Filho. E aí a Raquel Mesquita, que fez a live de ontem comigo, né, falou, você tem que fazer grupo folclórico, vai pro folclore, tenta folclore e dança. E tinha uma prova prática. Então, ela disse, liberta seu corpo e vai. E eu tive grandes amigas de faculdade, uma delas também está na live, a Alda, minha grande amiga que está aí, de grupo folclórico também. Sérgio Trinchão, professor da Gama Filho, entrando também. E eu tinha uma outra amiga que está hoje nos Estados Unidos, que é a Xanda, que ela falou assim, você vai para minha casa, que eu sei como é que é a prova. A prova tem um frevo, tem um jazz, e você tem ritmo, e a gente vai ensaiar. E tem um sapateado, mas o negócio é o carão. E é o que a Raquel Mesquita me ensinou. Bota a cara. Bota o foco na sua cara. Até hoje, eu sou assim com os meus alunos da escola. Eu não sou uma professora de balé, mas meus alunos dançam. E eu tenho uma professora de inglês maravilhosa, que é minha amiga, que é a Tássia, que ela diz assim, Renata ensaiando os alunos dela. Bota a cara, expressão e não sei o quê. Entendeu? Porque eu acho que você escolhe a música que impacta. Então foi assim, mas sempre nadador, e nadador não tem ritmo. E também é desafinado às vezes para cantar. Então eu entendo. Eu entendo o Gustavo Borges, eu entendo o Ricardo Prado, eu entendo o povo da natação. Porque a gente numa festa, minha gente, é muito difícil. Porque o nego vai para a esquerda, a gente vai para a direita. Mas a gente tem uma coordenação motora na água que também ninguém tem. Né? E aí, para pagar minha faculdade, eu tive que parar de nadar e ser bolsista por nota, porque você, para ser do corpo folclórico, você tinha que ter um CR. CR é a sua média de nota. Acima de 8,5, 9, tá? Não faltar os ensaios e ter bom desempenho artístico. Então, eu fiz na faculdade pública, eu tinha 100% de bolsa, tá? Fiz, e aí queria ser o quê? Treinadora de alto nível de natação. Quando eu larguei a natação, eu falei, não vai ser isso. Eu fui nadar travessia, estava numa outra vibe, mas eu queria ser treinadora. Mas o que aconteceu? Não aconteceu isso. Eu fui estagiar na ACM, a associação, né? Associação... Fugiu o nome, me ajuda aí, Silvia Bate. Que tem a ACM... Ai, meu Deus do céu. Daqui a pouco ela escreve. Vou lembrar. Me deu um branco, eu falo da ACM o tempo todo. E eu fui estagiar lá com natação, piscina de 4 metros de profundidade. E naquela época, o estagiário já dava aula. Né? Associação Cristã de Moços. Já lembrei? Pronto. Sabia que havia. Associação Cristã de Moços na Lapa. E eu tenho um grande amor ali, porque o professor, Dr. Hector Civitati, um uruguaio maravilhoso, radicado no Brasil, ele me deu essa oportunidade de estágio lá. E porque quando eu me formei, minha mãe disse, não, nós não temos dinheiro para pagar essa faculdade, também não temos dinheiro para te sustentar em livro, nada disso. Tanto que eu não tive livros, eu tive xerox. O único livro que eu tive na faculdade inteira foi o livro de anatomia que o professor Sérgio Guida me fez comprar. E era o único que eu tinha. Essa é a São Cristã de Moços. Pois é. O resto era xerox, minha gente. Ou biblioteca, que você tinha que dormir na porta da biblioteca. Ou amigas como a que está aí, a Alda, que me emprestava os livros para eu xerocar. Então, a gente não quer nada sozinho. Então, dentro da faculdade, a gente tinha que ter as notas altas. Eu era uma boa aluna. E sou querida até hoje pelos meus professores, pelo meu comportamento, pelo meu comprometimento. Eu acho que a faculdade é o nosso primeiro cartão de visitas. Como você quer ser lembrado pelos seus professores. Né? É verdade. Então, e aí, meu primeiro emprego foi com natação, não foi com competição, foi com natação infantil e aprendizado, depois bebês, e daí a história, o resto da história, acho que o pessoal conhece, se não conhece, está lá no site da BPNI. Né? Xerox grampeada, tia Silvia, isso mesmo, porque nem cadernar eu tinha dinheiro. Então, é exatamente isso. E eu dou muito valor a isso. E eu fiz parte de uma época de ouro da Gama Filho, que não existe mais, como faculdade, como universidade.
Fiz minha pós-graduação em natação e atividades aquáticas, fiz minha pós-graduação em psicomotricidade, uma formação no método PPA, e mais estudei, tive o privilégio de estar no lugar certo e na hora certa, porque eu fui aluna de Jean Lebuche, eu fui aluna de André Lapierre, eu fui aluna de Bernard Couturier, que é meu formador principal, eu fui aluna de Vitor da Fonseca, Cacilda Velasco, Sandra Rossi, Ela entrou. Ela entrou? Nossa. Não é? Associação, não é? Ou seja, quando eu tomei posse, em 2011, na Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil, eu virei para o Fabrício Madureira e falei, o que nós estamos fazendo aqui em cima, irmão? Porque eu tive aula com todos esses caras que estão aí. Né? Então, eu entendo o que você sente, eu entendo o que as pessoas sentem, porque eu sinto isso até hoje, meu coração assim é muito grato. E foi a natação que me sustentou, né? E depois eu fiz um resgate com a dança, eu dancei em todas as temporadas do grupo folclórico e do grupo de dança, tá? Nunca deixei. Sempre, não era a primeira fileira, mas também não era a última, não, era a segunda fileira. Isso junto com muita bailarina, tá? Minha professora tá aí, sabe? Minha professora de dança tá aí, sabe que dançar na segunda fileira é privilégio. É privilégio. E depois, quando minha mãe faleceu, eu fazia terapia, mas eu escolhi fazer dança numa escola de dança que foi a Corpus. Eu fui para a Corpus, adulta. E fui nas mãos e fui aprender a dançar tecnicamente com uma professora que respeitou minha corporeidade, que está aí na live, que é a Ana Gabriela. E eu fui uma aluna medalhista. Tudo que a gente prova, eu medalhei em primeiro lugar os 4 bimestres e ainda recebi um prêmio. E é uma palavra da dona da Corpus que eu jamais vou esquecer. Ela disse assim, no palco, no final do ano, que se eu tivesse feito dança desde pequena, eu seria uma grande bailarina. Então, isso já me diz que a gente tem possibilidade para tudo na vida. Né? Sim. Então, a aluna nota 10, minha prof tá aí, ó, de balé. Ó. Que chique! E foi depois dos 30. Não, dos 30 não, desculpa, foi antes dos 30. Foi com 27 anos que eu fui fazer balé com a professora Ana Gabriela Esquerdo. Por favor, sigam o Instagram dela, que ela é maravilhosa. Professora de Educação Física Escolar, de dança. Esquerdo. E não me deu moleza não, tá? Era com uniforme, tinha prova, e era uma turma só de adultos. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? A natação me fez, né? A educação física é realmente o meu ofício. A educação física escolar é minha paixão e a psicomotricidade foi exatamente a minha transição de ser uma pessoa com um olhar diferenciado. Então, tudo isso está junto. E como o Thiago Peixe falou hoje, não tem como separar. Essa sou eu, né? Resumidamente. Assim. Nossa! E que história, hein? E que história maravilhosa. O nosso tema... Nossa, eu fui bem desafiadora quando eu pensei nesse tema. Você foi mesmo. Por que você foi cutucar um tema que é um tema bem forte, né? O que é um profissional do século XXI? Eu nem coloquei um profissional da educação física. Eu achei legal isso. Eu não coloquei, porque eu vou te falar o porquê. Porque eu acho que independente da profissão que você escolha, tem algumas coisas que vão te servir para todas as suas decisões, né? E eu fiz um curso de gestão semana passada, por isso que eu pensei nesse tema. E a primeira palavra que já chegou assim, né? Qual é o seu propósito? Então. Qual é seu propósito? E aí parece uma palavra vaga e fácil de responder, né? Mas não é fácil de responder. Não é fácil. Na realidade, essa pergunta me foi feita há uns anos atrás pela professora Lulu Cisneros, mexicana. Ela perguntou assim, qual é a tua missão? Que o propósito é uma coisa mais moderna, tá? É mais século XXI. Mas, antes disso, eu quero voltar na questão do profissional do século XXI. Há mais de 30 anos, a Unesco, ela fez uma prospecção do que seria um profissional do século XXI. Então, ela coloca alguns parâmetros, como, por exemplo,
é um profissional que tem que ter a teoria aliada com a prática, tem que ser um profissional que ele seja criativo, que ele seja adaptável, que ele seja empático, que ele seja responsável, que ele seja comprometido e que ele, acima de tudo, ele ame o que ele faça. Então, a Unesco já dizia isso há 30 anos atrás. Quando estava na virada do milênio, a Unesco fez essa colocação sobre o profissional do século XXI. Então, a gente precisa... Agora, eu trago ainda mais algumas reflexões sobre isso. Eu ainda trago mais, já que você me trouxe para Catucar, a La Rossana Brasil entre nós. Ana! Nossa, eu só posso falar que eu sou fã dela? Pode, sim. Eu deixo hoje. Na minha live, eu deixo. Depois tu chama ela. Gente, Rossana sempre... dela. E eu falava assim, sério, que ela me mandou no meu e-mail, eu tenho um artigo dela. Você tá vendo que eu faço passar, minha gente? Rossana entra na minha live, né? Eu tô convidada, mas eu amo. É minha parceiraça, é minha parceira, minha amiga. Fui aluna dela, né? E eu falo, essa mulher me fez comprar 20 polares, porque eu acreditei nela e não me arrependo de ter comprado 20 frequencímetros para minha aula de hidro, porque ela tem embasamento e desde aquele dia eu conheço a Rossana desde quando ela tinha cabelo comprido, entendeu? Cadê a foto? Eu tenho. Depois a gente bota as fotos para rolar. E aí, eu anotei algumas coisas aqui, que aí vem a concepção by Renata Rodrigues, de profissional do século XXI. Então, a gente tem a Unesco, que traz algumas coisas para a gente, mas tem algumas coisas que claro, passaram pelos cursos de gestão que eu fiz, passaram pelos cursos que eu fiz há muitos anos atrás de coaching, que são bem diferentes dos princípios de coaching de hoje, tá? São questões diferentes, não estou dizendo que são melhores ou piores, são diferentes. Cursos de liderança, enfim. Mas tem uma coisa que é importante. Primeiro, o profissional do século XXI ele tem que saber trabalhar em parceria, porque ele não é nada sozinho, tá? Segundo, ele tem que saber trabalhar em equipe. E trabalhar em equipe é um passando a bola para o outro, mas, acima de tudo, sabendo que você não está perdendo o seu brilho, porque você passou a bola para o outro. Então, uma coisa é parceria. A parceria você pode fazer com 2 pessoas, 3 pessoas. A equipe é uma coisa muito mais ampla. Se você está numa academia, a equipe vai desde do cara que está lá no estacionamento até o dono da empresa. Isso é uma equipe, isso é um time. Para alguns é chamado de time. Então, tem que saber trabalhar. Tá? Então, isso é fundamental. Quem no século XXI estiver olhando para o seu próprio umbigo, está no século passado. Outra coisa, estudar e estudar. Porém, praticar aquilo que você estuda. Porque não existe teoria sem prática, prática sem teoria, tá? Claro, e outra coisa também, administrar os seus pontos fortes. O que é isso? Foi um curso também que eu fiz de alta liderança. Todo mundo aqui tem pontos fortes e pontos fracos, em tudo. Mas a gente está falando de profissional. Vamos dizer aqui um exemplo. Vamos falar aqui vamos escolher um nome. Maricota, professora que trabalha comigo na minha equipe. Ela é maravilhosa, ela é organizada, ela entrega os planejamentos, parará, ela é show de bola, não falta, e dá umas aulas certinhas, mas ela tem dificuldade de relacionamento. Então, quais são os pontos fortes dela? Ela é organizada, ela entrega nos prazos, ela dá boas aulas, ela é estudiosa, mas ela tem pouca inteligência emocional. Então, eu vou ficar massacrando Maricota porque ela tem pouca inteligência emocional no relacionamento? Não. Eu vou pegar Maricota, dizer para ela o seguinte: você é maravilhosa nisso, e é nisso que a gente vai dar mais foco. Porém, nós vamos aprender a administrar esses teus pontos fracos, que é o ponto do teu relacionamento interpessoal com os seus colegas de equipe. E comigo, que sou sua gestora, e com as outras pessoas. Temos tarefas, temos dever de casa.
Você não vai perder seu emprego por isso. Porém, no futuro, a médio e longo prazo, você pode perder, sim, o seu lugar, o seu espaço por outra pessoa que tenha mais inteligência emocional que você e que talvez seja menos talentosa que você, menos organizado que você, mas com capacidade de aprender isso. Então, o que a gente tem que aprender? Que o profissional do século XXI, ele tem que ser capaz de aprender. Ele tem que ser maleável. Maleável no sentido de aberto a aprender para o novo. Outra coisa que eu listei aqui. Além de estudar e equilibrar teoria com prática, ele precisa, acima de tudo, parar de cultuar ídolos. Uma coisa é você se apaixonar pelas pessoas. Você é apaixonada pela Roxana, coraçãozinho e tal. Mas você tem que ter clareza de que Roxana, ela é um ser humano. Ela está ali como professora dando a sua aula de hidro, mas ela é um ser humano. Ela tem seus dias ruins, seus dias bons, ela sofre. E ela também pode ter, em algum momento, na sua prática pedagógica, alguma coisa que destoe do que você acredite. Então, a gente tem que parar de cultuar como se fosse religião e dizer... Aliás, é interessante você até questionar. Roxana, por que você faz assim? Ela não vai se sentir ofendida. Por quê? Porque ela é um Pokémon. Porque o profissional do século XXI que se sente ofendido ao ser questionado, que é meu outro item aqui, ele também, desculpe o termo, mas já passamos das 19 horas, ele é um babaca emocional. Ele tem um problema de falta de regulação do seu id, do seu ego e do seu superego. Ele não está com isso regulado, porque ele também não tem inteligência emocional, nem para liderar, nem para ser liderado, nem para palestrar, nem para receber feedback. Então, a gente tem que parar de cultuar. Tipo religião, tipo gado. Parar com isso. Sei. Temos que admirar, temos que amar. A gente adora ser amado. A gente quer isso. Mas a gente tem que parar de cultuar. Tá? Cultuar cegamente. Tipo, nossa, aí vem outro item. Não existe verdade absoluta. Outro item do século XXI. O que isso quer dizer? Não existe, temos que ter evidências. Porque eu trabalho com evidências. Tá bom, você trabalha com evidências. Aí você vai me mostrar 4 artigos. E eu te mostro 20, dizendo ao contrário dos seus 4. Aonde está a verdade? Nos 2 lados. Nos 20 e nos 4. São situações diferentes, anos de pesquisas diferentes, regiões diferentes, situações diferentes. Então, não existe verdade absoluta. Então, vamos colocar aqui as palavras. Eu admiro, eu sou apaixonada, eu adoro. Tudo bem, mas eu não cultuo cegamente ninguém. Porque isso é o caminho para o buraco, é o caminho para a escuridão, é o caminho para a ignorância. Quando você cultua cegamente alguém. Então, século XXI, parem de cultuar. Parem de cultuar. Admirem. Tenham como exemplo, mas parem de cultuar. Respeita. Aí vou chegar lá. Respeitar a história. Respeitar a história. Tem uma professora que eu amo, que é a Nancy Pimenta, do Rio de Janeiro, professora de Educação Física Escolar, e ela diz assim, no final das falas dela, respeita a minha história. Adoro. Respeita. Mas respeita a tua história, Flávia Midres, que você tem história. Você não chegou aí à toa. Não. Mas respeita a minha também, de Renata Rodrigues. Respeita a história de Norma Jacob. Respeita a história de Juliana Jansen. Respeita a história de cada um. Começa pelo respeito. Se eu quero ser respeitado, eu preciso respeitar o outro. Que tem a ver com essa questão do cultuar e das verdades absolutas. Que não existem. Então cai o mito. Cai o mito. Cai o pano. E aí você é humano. Então, o profissional do século XXI, ele é um ser humano que tem pontos fortes, que ele aproveita aquilo, bota holofote, faz acontecer, e tem pontos fracos que ele administra. E o que acontece com as empresas, com os coordenadores, com os péssimos gestores? Eles gastam dinheiro e tempo tentando ajustar e curar os pontos fracos das pessoas. Não tem cura. Você administra. Até o momento
que você não consegue mais administrar, ou porque você não dá mais conta, ou porque aquela pessoa não dá conta. Um dos dois vai bater o sino. Na maioria das vezes, a gente consegue coisas bem positivas. Mas se um dos dois bater o sino, tipo, o gestor te mandou embora, ou você pede para sair, tá tudo bem. A gente toma chopp lá na esquina, que tá tudo certo também. Entendeu? Tá tudo beleza. Outro ponto, só para fechar, depois você faz a pergunta e quem quiser perguntar, né? Pode perguntar, Humildade. galera. Humildade. Nunca existe algo que você não precise aprender. Então, assim, eu já fiz 500 cursos com a Roxana, eu também, e sempre aprendo alguma coisa nova. Eu já fiz 20 mil cursos com o Cruel, eu também, mas adoro ouvi-lo falar de novo. Poxa, mas eu fiz um curso com a Manu Personal, e ela é ótima, ela começou agora. Também acho, que legal, e pego também isso, e admiro isso também. Entendeu? Então, a gente precisa, entendeu? Sempre se colocar num lugar de eu estou aprendendo, sempre. E nunca achar que sabe tudo. É outro caminho para a escuridão e para o penhasco. Muito cuidado, tá? Porque a gente aprende o tempo todo. E outra coisa, ontem quem viu a live com a Raquel, ela agora está com professores de 5, 4, 3 anos de idade. O que é isso? A gente também aprende com as nossas crianças, com os nossos idosos. Aliás, a gente aprende o tempo todo com todo mundo. Então, assim, esses são algumas das questões. E parar com essa palhaçada de que eu chego na hora, eu não falto, então eu sou um profissional. Não, amor, você não faz mais do que... Outra coisa, proatividade já foi coisa do século passado. Proatividade a gente já espera que já venha no seu DNA. A palavra proatividade, quando eu fiz prova para gestão, hoje ela é considerada já uma habilidade, competência que deve vir com a pessoa. Em tudo na vida, não é só no trabalho. Então, a gente fecha um pouquinho isso aí, né? E a última coisa é assumir perante a você mesmo que, no fundo, as questões, tá, maiores estão em como você lida com você mesmo. Uau! E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho. Inteligência catuca, bonita, emocional. vai. Eu vou catucar mesmo. Inteligência emocional. O profissional do século XXI. E esse tema, porque às vezes eu fico muito no tema específico. Como nadar, como ensinar a nadar. Mas eu esqueço que por trás daquela aula existe uma pessoa que essa pessoa tem que também estar sadia para poder entender quem é o outro que está na frente dela. Autoconhecimento. Aí é empatia. E empatia. Maravilhosa. Empatia. Essa questão emocional eu vejo você falar com tanta maestria, assim, a psicomotricidade fala muito dessa parte do sentimento, dos olhares, né? E é um tema que me deixa tão feliz, né, de entender que não é um movimento pelo movimento, que é a intenção, né, por trás do movimento. E aí vem a intenção no profissional do século XXI, faz diferença? Faz. Vamos tirar um pouco a psicomotricidade do pano. Ela ajuda bastante. Vamos tirar um pouquinho, porque a gente vai falar de carreiras, e a gente está falando aqui para o pessoal da hidroginástica, da natação competitiva, do fitness, enfim. A psicomotricidade me ajudou, mas sabe o que me ajudou mais ainda? Fazer terapia. Oh. Sabe por quê? A psicomotricidade, o psicomotricista, para exercer a função de psicomotricista, ele é obrigado a ter supervisão terapêutica, tá? Senão ele não pode lidar com o outro. Mas isso aí é um papo para uma outra live. Então, vamos voltar mais atrás. Terapia não é para quem tem problema. Terapia é para quem quer se conhecer.
para quem quer trabalhar o seu autoconhecimento e mexer nas suas gavetas. E aí, bicho, não é para todo mundo não, porque mexer nas gavetas dói. Dói. Mexer nas gavetas dói. Mas por que dói? Porque você está mexendo em coisas que estão lá na tua infância, na tua relação com tua mãe, com teu pai, com os teus primeiros relacionamentos amorosos, com as suas amizades, com as suas perdas necessárias, com as suas faltas, com os seus excessos, com as suas ausências. Então, a palavra é terapia. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Amores, tem terapia online, tem terapia comunitária, tem terapia de tudo quanto é jeito. Quer ser um profissional em qualquer área? Esquece que nós estamos aqui na educação física. Vai fazer terapia. Tá? Vai se tratar. Ah, mas eu estou muito bem resolvido. Não é não. Até por falar assim já mostra que não é. Então, gente, mexer na gaveta dói. Dói. Dói pra caramba. Mas, Dói. ao mesmo tempo, quando você mexe, é libertador. E aí, cada um vai encontrar o seu espaço de terapia. Eu gosto de psicanálise. Outros gostam de outro tipo. Agora, não vem, eu faço crochê. Não, amor, não é essa terapia que eu tô falando, não. Eu pinto porcelana. Não, não é essa terapia. Isso pode ser um hobby, uma forma que o teu terapeuta te aconselhou de você colocar para fora algumas questões. Eu tô falando de terapia de verdade, tá? Com um profissional capacitado, bonitinho lá, você sentar ou deitar no divã, ou abraçar a árvore, não sei que terapia você vai fazer. Mas que você tem que fazer, você tem que fazer. E tem que se conhecer. Para quê? Para poder lidar com essas questões que estão aí no mundo mesmo. Agora, essa terapia me faz uma pessoa super bem resolvida? Não, gente, eu também tenho meus problemas ruins. Também tenho meus dias ruins. E tenho muitos dias ruins. Tenho meus dias ruins. E aí a gente encontra uma outra coisa, que é a parceria, a amizade, a lealdade. Graças a Deus, a vida me fez ter muitos amigos. Quer conhecer uma pessoa? Veja se ela tem amigos. É um ótimo processo seletivo. Mas não é a quantidade... Sensacional. Por exemplo, a quantidade de amigos que eu tenho nas redes virtuais é maravilhosa. Amo todos, tá? Mas existe uma outra coisa chamada redes de amigos, que são amigos que você escolhe para caminhar, que às vezes você não vai caminhar durante toda a vida, não. A jornada começa na infância. Eu tenho amigos de infância. Tenho amigos de infância até hoje. Tenho outros que eu me perdi pelo caminho deles. Mas na minha infância eles foram primordiais naquele momento. Tem outros que caminham comigo até hoje. Minhas grandes amigas Sheila, Elga, Andréia e Celza. Até hoje são minhas grandes amigas da infância. Tem os amigos da adolescência, tem os amigos da escola, tem os da faculdade, tem os da igreja, para quem é de alguma religião, né, da sua religião, tem os da sua comunidade, tem da sua rua. Mas tenha amigos. Quem não tem amigos, tem algum probleminha. Então você olha se essa pessoa tem amigos, se ela tem relacionamentos, e se são relacionamentos duradouros. Isso não quer dizer que você não seja aberta para fazer novas conexões e novas amizades. Amigos do esporte e amigos de profissão. Eu construí muitos nessa vida. Então, mas quem tem muito amigo não tem nenhum. Eu só conto nessas mãos dos meus amigos. Peraí, não é assim não, gente. Tem amigos para várias situações. Tem amigos que são para te pegar no colo. E tem amigos que são para você ir para a festa. Eu não faço categorização de amigos. Porque o amigo que me pega no colo, às vezes ele não é um cara da festa. Eu preciso também da festa. Eu preciso também celebrar a vida. Isso faz parte de uma mente saudável. E nem todo mundo está nessa vibe, nem por isso ele é menos meu amigo. Então, quer conhecer uma pessoa? Veja se ela tem amigos. Se ela não tem amigos, meu amor, já bota ali um asterisco. É verdade. Agora eu vou te cutucar mais uma coisa. Vou falar uma frase. Não é sobre ter vontade, e sim sobre enxergar a oportunidade. Adoro essa frase. Adoro. Oportunidade. Então, adoro porque tem aquele pessoal do mimimi.
Ai, nada acontece na minha vida não anda, eu tento, mas dá tudo errado. Sabe por quê? Porque a oportunidade bateu na sua porta e você não estava preparado, amor. A oportunidade, ela aparece para todo mundo, só tem uma diferença. E existe uma questão entre tempo e espaço. Às vezes, a oportunidade vem e você não está pronto. Já aconteceu comigo. E ela foi embora. Vou ficar me lamentando a vida inteira? Não. Não vou. Aí a gente aprende. Vou estar preparado para as próximas oportunidades. E nem sempre a gente vai pegar todas. E aí a gente também tem que aprender a viver com isso, tá? Mas eu aprendi uma coisa, esteja preparado. E é por isso que a gente estuda, por isso que a gente se relaciona. Entendeu? Para não perder a oportunidade. Para não ficar se fazendo de coitado e de vitimista da vida. Estamos falando da vida. E, aí, e que também na vida profissional encaixa muito bem. Ai, meu chefe nunca me reconhece. Será? Será que naquele dia que ele te pediu para você montar um planejamento para um evento e você disse que não tinha tempo, você não ficou todo borrado de medo, se cagou todo e saiu fora porque tu amarelou? E tu perdeu uma oportunidade? E aí você reclama que não é valorizado? Ou você só quer, ou você botou na cabeça que ser valorizado é palco, é holofote. Às vezes, eu tô com uma grande colaboradora minha aí nessa live chamada Renata Garitano. Ela é minha estagiária e eu rezo todos os dias para ela acabar de se formar. Se a Renata estiver aí, dando um coração para mim. Essa garota, ela é pau para toda obra. Eu falo para ela, ela tá pronta. Ela não nega fogo. Onde eu boto ela, e eu posso te falar isso, que eu tenho vários estagiários assim. Vários assim, entendeu? E ela tá sempre ali. E o que ela não sabe, ela se prepara. E então eu vejo nela uma pessoa que tem muito a crescer. A única coisa que pode derrubar ela é ela mesma. Só. Uau! É só ela mesma que pode se boicotar. O resto, amor, é papo de psicanálise mesmo. Eu, pessoal, vou pegar uma bebida. Pode pegar, gente. Pode pegar. Pode pegar. Mas, assim, Nossa, é a única honra. coisa. Porque, assim, então, o profissional do século XXI, ele entende que as oportunidades estão aí. Agora, dá para agarrar todas? Também tá errado. Amor, para com essa palhaçada de que você tem que agarrar tudo. Quem agarrar tudo não tem nada. Para começar. Então, foca. Foca. E vai uma coisa de cada vez. Quando você chegar perto dos 50, você vai poder ter um portfólio de várias coisas que você abraçou. Mas com 20, não dá para agarrar 20 coisas. Você não tem nem quilometragem para agarrar 20 coisas. É uma coisa de cada vez. Aí é aquela questão da jornada. Você vai construindo a jornada. E aí aquela história. O caminho é o mais interessante do que chegar no final. É a jornada que interessa. É a jornada que interessa. Não é aonde eu vou chegar. É quem eu encontro pelo caminho. E tem vários filmes que ilustram isso. Vários. É quem você vai encontrando pelo caminho. E aí eu vou fazer rapidinho uma historinha, dá tempo? Essa história se conta muito na igreja, né? Eu sou católica. Menos praticante do que deveria ser. Já fui muito praticante, fui coordenadora de crisma, para quem não sabe. Fui coordenadora de crisma, de grupo jovem, aquela coisa toda. Mas tem uma historinha que eu adoro, que é assim, o homem estava numa ilha, náufrago, e ele, muito religioso, dizia, pelo amor de Deus, Deus, eu sou tão fiel, eu sou um homem tão bom, eu sei que você vai me salvar. E ele estava com algumas pessoas. Aí passou um barquinho a vapor e levaram, as pessoas estavam com ele e ele vem. Ele, não, Deus vai me salvar. E aí ele continuou orando, rezando, jejuando na fé. E aí passou, né, um bote. Cara, vem, sei o quê. E ele, não, ele já estava magro, já estava com fome, já estava, não, Deus não vai me abandonar porque eu sou um bom filho. Eu sou bom. Tá. Aí passa, né, um pescador numa jangadinha. E nisso ele já estava já desidratado. Cara, vem. Não, porque Deus vai me salvar. O que aconteceu com o bonito? O bonito morreu. Chegou no céu revoltado. Revolte-se. Cara, eu que te servi, eu que fui tão bom para você,
Você não me salvou? Deus nem falou com ele, mandou Jesus falar, porque nessa hora o dono, o patrão, manda o gestor. Então ele mandou Jesus falar com ele. Irmão, deixa eu te falar uma parada. Papai mandou para você 3 oportunidades. É que você não enxergou. Porque você esperava, sabe o quê? Algo grandioso. Que o céu se abrisse. E é o que muito profissional espera. E outra coisa, ele não matura. Ele não quer esperar a maturidade, o tempo, a jornada. Ele acha que se em 3 anos ele não for sucesso, ele é fracasso. E ele não leu nem metade dos livros que alguns outros leram. Então, é aquela história. Não despreza os mais novos, ao contrário. Eu sou a tiazona, todo mundo sabe, eu agarro geral, todo mundo. Mas eu sempre falo essas questões. Então, se você é um profissional do século XXI, tem que pensar, né? Tem que pensar de fato. Eu falo isso com um pouco de humor, para ser leve, mas o que eu estou falando é muito sério. A gente tem que parar para refletir, olhar para a gente, parar de projetar no outro, não só as nossas frustrações, tá? No outro, como também colocar no outro toda a decisão de nos fazer sucesso. A gente tem que se preparar, irmão, e eu não vejo outra forma, a não ser trabalhar e estudar e ser humilde, trabalhar em parceria, ser ético, ter bons colegas de trabalho, ser um bom colega, ser um bom exemplo, e por aí vai. Falei pra caramba. Uau! Não, eu tô amando isso daí, eu e todo mundo. Mas agora eu vou cutucar de novo, porque eu sou dessas. A frase. Olha a Norma querendo me cutucar. Oportunidade. Sim! Fala um pouco disso. Ai, gente, para. Vamos lá. Ela falou, eu não sabia do assunto, mas agora vamos. Não, ela tá jogando uma pergunta que vocês... Olha, eu acho que hoje reuniu Marlon, Roxana, todo mundo para fazer pergunta, já que eu faço pergunta difícil nas minhas lives, né? Para me se vingar de mim, né? Então é o seguinte, o que é uma oportunidade? A oportunidade é quando você está preparado para fazer aquilo que você sabe fazer e você agarra, mesmo que ela seja pequenininha. É que nem a história do ator que começa fazendo ponta. O ator de teatro, muitas vezes, ele não começa nem fazendo ponta, ele é suplente do suplente do suplente, e ele vai para o teatro todo dia, né? E ele ajuda na coxia e tal, até ele virar um ator. O teatro tem muito disso, desse ritual, né? O cara aprende de tudo, né? Por isso que o teatro é grande escola. Então, é aquela questão. Então, ele tem que estudar, mostrar e por aí vai. Eu acredito que a oportunidade é você enxergar isso. Às vezes, você tem a oportunidade de estar perto. Você não tem nada para fazer na sexta-feira. E você mora do lado da academia que a Roxana dá aula. Estou dando um exemplo para você. Aí você fica em casa sem fazer nada, ao invés de ir para lá perguntar para a Roxana, você pode assistir a aula dela. Sentar a bunda na cadeira e assistir a aula dela. E anotar, e depois perguntar para ela, porque a gente gosta disso, a gente gosta de trocar. Aí você vai dizer assim, mas eu já tentei e o cara não deixou. É um babaca emocional com problemas de autorregulação do ego, do id, do superego, ok? Esse você esquece. Esse você esquece. Você pega seu caderninho e risca. Depois, você, de repente, a vida te dá uma outra oportunidade, você perdoa e tal, beleza. Mas as pessoas que te fecharem a porta dentro da profissão assim, você esquece, ok? Depois a vida pode ser até que você reencontre, porque a vida gira, né? Mas naquele momento esquece, parte para outra. Por isso que eu falo da idolatria. Cuidado com a idolatria. Porque às vezes aquele que você idolatra não vai trocar com você, tá? Não. Outra questão. O oportunista é aquele que pega o ponto fraco e ele vende fórmulas milagrosas. E ele tem... Conhece a história do 171? Carioca sabe bem como é que é, né? Eu não gosto de... Eu sou carioca, mas eu fico chateada, mas é verdade. 171, meu irmão, é aquele... Já viu 171 ser antipático? Não. Já viu 171 não ser educado? Sorridente? Maneiro? Parceiro? Amigão. Amigão.
171 é assim. Sedutor? 171 é assim, amor. E tem toda a profissão. E ele te promete o quê? Ele te promete o céu, amor. Mas para tu chegar no céu, tu tem que pagar o inferno. Sem perceber. Você paga o inferno das trevas, da escuridão, porque ele não está te ensinando nada. Ele está roubando a tua energia. Porque ele viu em você potencial. Então ele é vampiro. Ele rouba a tua energia. E aí ele pega aquilo que você tem e copia descaradamente e se apropria. Esse é o oportunista. Ele é descarado, ele é antiético, ele é desleal, ele não é bom ouvinte, ele não sabe trabalhar em parceria, ele é o falso modesto. Ele é falso modesto, ele é o falso humilde. E às vezes a gente acha, por exemplo, tem gente que deve estar assistindo a live agora e fala assim, como ela é arrogante. Não, eu não sou arrogante. Eu sou diretiva. Não, pode ter gente aí do outro lado achando que eu sou arrogante. A gente não vê, né? Entendeu? Entendeu? A gente não vê, não sei o que falam nos privados, nos directs da vida. Também não quero saber, entendeu? Mas deve ter muita gente assim, ela é arrogante, ela é metida, mas eu sou diretiva. Nesse momento eu estou sendo diretiva e eu prefiro ser assim. Porque quem me conhece, quem já trabalhou comigo, quem já fez alguma parceria comigo, quem já foi meu aluno, quem já teve a oportunidade de estar comigo, sabe que eu não sou assim. E isso me basta. Entendeu? Agora, tem gente que não. Que é tudo. Falso humilde, falso não sei o quê. Entendeu? E aí, amor, quando você vê, ele roubou tua energia. E ele não te deu nada. Não. Nada. Esse é o oportunista. E aí, quando você se liga, ele está fazendo uma live, dando um curso com o teu conhecimento, com os teus slides. E o pior, esse é o pior. Ele pega uma coisa do século passado. Vou dar um exemplo do HIIT. HIIT é coisa do século passado, amor. É antigo. Agora, oportunidade. É quando a gente pegou o HIIT, trouxe ele para o fitness, organizou metodologicamente o HIIT e usou como oportunidade. O oportunista, ele diz que ele criou o HIIT. Criou. Que as pesquisas dele é que são de HIIT. E ele não cita lá atrás a origem. Entendeu a diferença? Eu tenho uma amiga que está aqui na live, a Rita Paz. Oi, Rita. Eu não sei se eu já te contei isso, mas eu faço parte do movimento chamado Mulheres do Brasil. Ui. Que é o movimento de Luísa Helena Trajano, Magazine Luiza, para quem não conhece. Adoro! Já assisti muita palestra dessa mulher maravilhosa. Ela é divina e ela fala muito disso. A gente não inventa a roda, a gente põe ela para girar. E a vida é de quem está em movimento, não é de quem está parado. Então, nessa frase, para mim, faz todo sentido. Então, se você tá achando que vai criar, não vai criar. Você pode, de repente, ter um novo olhar sobre o assunto. Mas aí você falar que você criou... Uau! Você criou a metodologia... Vamos lá. Você pode ter criado a metodologia. Você pode ter organizado metodologicamente alguma coisa. Mas tenha certeza que existe uma coisa chamada... Vamos voltar novamente para as terapias. Inconsciente coletivo. Alguém em algum lugar nesse planeta, nesse momento, está tendo essa conversa que nós estamos tendo. E alguém já pensou isso antes. Então, aí vem o que o Rafael Madorno diz. E o que é inovação, o que é novidade. O que é ineditismo e o que é inédito. Entendeu? Então, assim, tem um filósofo que eu amo. Chacrinha. Tudo na vida se copia, né? Nada se cria. Esse é um filósofo maravilhoso, né? Do século passado. E ele já tinha nessa sabedoria. A gente tem que entender o seguinte, você pode dar uma roupagem, aí é oportunidade. Agora, quando você pega e diz, não, eu sou a solução dos seus problemas, eu. Ou faz também aquela falsa... Também tem o oportunista que fala no nós também, tá? Não existe, mas ele fala no nós, mas não tem nós nenhum, tá? Vou passar um pano. Ele fala no nós porque ele aprendeu no curso de coaching que falar nós é bonito. Então ele fala em nós, mas ele, se você olhar o cara na real, ele tá fazendo tudo sozinho, tá?
Então, Gente, fica esperto. posso falar? Tá acabando, falta 20 segundos. Então, a única coisa que eu tenho para dizer é o seguinte, gente, sextou. Grava essa live, vamos assistir de novo. Obrigada por ter me chamado. Obrigada.